Boa noite. Hoje iremos apresentar em Biologia o trabalho sobre criacionismo. A equipe é formada por eu, Lucas Correa Nazário, Alexandre, Kailon e Luiz Eduardo. Sendo a forma mais antiga de se explicar de onde nós e toda a nossa volta surgiu, o criacionismo perdura até hoje na nossa sociedade como forma para explicar as coisas. Por muito tempo e de diversas maneiras diferentes, ele respondia uma das maiores questões da humanidade: como tudo surgiu. Sua definição básica e exemplos de como ele pode mudar de cultura em cultura serão mostrados aqui. Não há uma única definição para o que criacionismo pode ser. Há algumas mudanças nas versões que encontramos por aí, mas em uma definição básica e bem plausível para a pauta, criacionismo pode ser definido como um mito de criação, ou seja, para a mitologia ou religião que o tem, a história que vai explicar como tudo surgiu, ou pelo menos como o ser humano foi criado, é o mito de criação. Para a maioria, grande e esmagadora maioria das culturas existentes no mundo, todas elas têm um mito de criação, ou muito distinto dos outros ou muito próximo, com salvas exceções, ou seja, a quantidade de tipos de criacionismo existente no mundo é enorme, mas sempre há aqueles mais famosos, como o do cristianismo ou da cultura grega. No trabalho nós falaremos sobre a cultura grega, nórdica, cristã e o islamismo. Na cultura grega, no início, no universo não se existia nada, apenas o caos. E uma explicação para os gregos é que para toda criação negativa, automaticamente se criará algo positivo para equilibrar o universo. Ou seja, no início, o universo estava em caos, apenas em caos. E assim surgiu a deusa da terra, Gaia, sendo algo positivo para equilibrar. E junto com ela veio o deus do mar e o deus do céu, Urano. E o deus Eros, deus do amor. Eros fez com que Urano se sentisse atraído por Gaia, e Gaia por Urano. Sendo assim, ambos se apaixonaram e iniciaram uma relação. E assim nela tiveram como filhos 18 titãs, entre eles Cronos, o deus do tempo. Porém, com o passar do tempo, Urano se mostrou um ser negativo, apenas sendo algo egoísta em busca de poder total. E assim, Cronos, o único dos filhos, não se rebaixou a ele, decidindo confrontá-lo ao lado de Gaia, resultando em uma castração de Urano pelo Cronos, onde, ao pênis, como ele era o deus do céu, quando o pênis decapitado dele cai no mar, com a ação do espermatozoide se forma a deusa Afrodite, primeira deusa, a principal deusa dos desejos sexuais. E assim por diante começam a surgir outros titãs. A origem do mundo segundo a mitologia nórdica. Primeiramente, existiam dois mundos, o Niflheim e o Muspelheim, primeiro das névoas e o segundo do fogo. Névoa acaba nevando. Forma-se um grande bloco de gelo. Através das chamas do fogo, nasce Ymir, um gigante de gelo. E do suor dele nasciam os temíveis gigantes de gelo. E nasceu Bor. Bor casa-se com a giganta besta. E nasce Odin e seus dois irmãos, Vili e Ve. Os três estão caminhando por Midgard. Encontram dois troncos caídos perto do oceano e fazem deles um homem e uma mulher, dando geração a todas as raças. Entretanto, os deuses ainda estavam sem um lar próprio, e é a partir daí que Odin decide criar Asgard, a morada dos deuses. Segundo o cristianismo, que também é igual ao judaísmo, a história de criação do mundo se dá pela Bíblia e o conto dos 7 dias de Deus. No começo, não existia nada além de Deus e a escuridão. Deus começa no primeiro dia de sua criação, fazendo a luz, ou sol, e separa ambos, fazendo o dia e a noite. No segundo dia, é feita a fundação do mundo e o firmamento, que seria os céus. As águas são separadas entre aquelas que vão ficar no céu
e as que ficarão abaixo, que serão os futuros oceanos. Estes são feitos no terceiro dia. As águas são reunidas abaixo, formando oceanos, e as partes secas serão os continentes. No quarto dia, a lua e as estrelas são criadas, tanto para iluminar a noite, como para servir de base para o humano criar suas medidas de tempo. No quinto dia, animais marinhos e aves são criados. No sexto dia, mais animais são feitos, dessa vez os selvagens e terrestres e os domésticos, e também é nesse dia que o homem é criado. Um tempo depois, a mulher também é criada, fruto da costela de Adão, que foi o primeiro homem, e no sétimo dia, Deus abençoou a sua obra e descansou. Daí em diante, a história segue com o famoso Jardim do Éden, a expulsão do paraíso por conta do pecado da fruta, e toda a história da humanidade a seguir, que se originou de Adão e Eva. Agora eu vou falar sobre o islamismo. Maomé foi um cara que nasceu no século 7 depois de Cristo, na cidade chamada Meca. Maomé era de um clã de comerciantes e sua família também, que viviam em Meca, porque justamente na época das religiões politeístas, Meca era uma cidade importante que as pessoas iam peregrinar, que no caso peregrinar por motivos religiosos, a pessoa todo ano iam para fazer oferenda aos deuses, politeísta. E com isso a família de Maomé ganhava muito dinheiro. E depois Maomé se casou com uma viúva muito rica. Com isso ele conseguiu viajar muito, por onde aprendeu muito sobre a religião judaica e principalmente a religião cristã, que acabou sendo uma boa combinação para o islamismo. Aos 40 anos, Maomé estava viajando pelo deserto e recebeu uma visão do anjo Gabriel, que revelou que não existia aquele tanto de deuses, existia só um Deus, que era Alá, criador de tudo. E mandou Maomé escrever todos os preceitos de Alá, e acabou virando o Alcorão, que é a Bíblia dos muçulmanos, que tem todos os preceitos e dogmas, o fundamento da religião islâmica. Uma frase do profeta Muhammad que disse que não existe nada além dele, como nada abaixo dele e nada acima dele. Então, ele criou o seu trono acima da água, ele escreveu as coisas no livro, que no caso era no paraíso onde Alá vivia, e logo em seguida criou os céus e a terra.